Esses dias eu estava lembrando de um e-commerce que eu gerenciei, era um e-commerce de móveis. Tinha loja física também, muito forte no Rio de Janeiro na época. Infelizmente, hoje em dia não é mais tão forte. Uns problemas de logística, de negócio mesmo, de gestão ali que impactaram bastante. Ainda existe, mas tá com, né, não é tão grande quanto era na época. Enfim, na época a gente estava em forte crescimento. E eu lembro que eles investiam, isso deve ter quanto tempo? Isso deve ter já uns 8 anos. Na época era um dos maiores e-commerce que eu gerenciava. Na época, investia uns 30 mil por mês em mídia paga, só em Google Ads até, na época. E, e aí eu lembro que então pra mim, caramba, 30 mil por mês, cara, que é muito dinheiro, meu irmão, é uma responsabilidade absurda. E aí eu recebi a ligação, meu time já estava gerenciando, eu era responsável pela operação, e uma pessoa o dono da empresa, que é meu colega, inclusive, o filho do dono, me ligou puto com com a gente a gente é responsável por gerenciar a mídia paga, né, gerenciar as campanhas e tudo, ou seja, investimento todo em mídia que a gente fazia, agora eu não tenho certeza de todos os canais que estava, mas majoritariamente era Google, e a gente tinha algumas IAs ali já para Google na época, de negativação de termo, de adição de palavra-chave, de otimização de anúncio, de otimização de orçamento, várias coisas que talvez tem gente aí do mundo do e-commerce hoje que nem faz ideia que precisava ser feito na época, né, trabalhar ali, eh, a parte de termo de pesquisa no Google, né, se é pesquisa correspondência exata, ampla de frase, etcétera. A gente tem que gerenciar muito bem isso. E a gente, enfim, a gente, então 30 mil por mês era um investimento altíssimo. Graças a Deus hoje a gente gerencia, e-commerce aí que investe mais de 1 milhão por mês, e a gente consegue entregar resultado para né, toda essa faixa aí. Mas nessa época era o maior cliente em termos de um dos maiores clientes em termos de investimento, e eu recebi a ligação dos donos ali, cara, puto comigo, falando: "Cara, campanha foi um fracasso", acho que era perto ali, era uma data comemorativa, uma data forte para o e-commerce, não lembro exatamente se era Black Friday ou alguma outra data, mas era uma data forte venda, e a gente tinha acabado, né, fazia alguns meses que a gente tinha fechado, ainda estava naquela relacionamento de confiança, da gente provar resultado, provar expertise. Me ligou puto, falando: "Olha, cara, a campanha não deu certo, investiu dinheiro pra caramba e me deu prejuízo. Não deu o ROI que a gente precisava, me deu prejuízo". Eu acho que era Black Friday, pensando que eu acho que era Black Friday na época, era pós Black Friday. E eu: "Caramba, ferrou". Aí liguei, só que, cara, na época, eu lembro que a pessoa que estava gerenciando a campanha, eu confiava, botava minha mão no fogo por ela. A galera fera que é sócia hoje, da Pareto até hoje, o pessoal que está aí há tanto tempo, tá vendo? É isso, desde o iniciozinho da Pareto, quase sócio fundador também. Eu falei: "Cara, deixa eu entender". Liguei, entendi tudo, mas isso já no caminho, pegando o busão para ir no caminho lá para o centro, né, porque geralmente como é móveis e tudo, tinha um centro de distribuição, então é um lugar que é fácil de escoar, então não era um lugar mais residencial, é um lugar longe, que aí dava medo para a pessoa que é do interior, do Rio. Pegar o busão lá, eu falei fui. Peguei, no caminho já fui ligando para tentar entender o que tinha acontecido, fui, puxei os dados, pedi dado do GA, dado de Google Ads, das plataformas ali, da plataforma de e-commerce que eu não lembro, acho que era Vetex na época, acho que era Vetex, não lembro. Aí puxei os dados, analisei, preparei a apresentação, cheguei na reunião, resultado, saí de lá com eles decidindo investir 3 vezes mais do que eles estavam investindo em mídia paga. E na época a gente cobrava pela gestão da mídia paga um percentual sobre o investimento. Cara, isso foi lindo, porque eu cheguei lá achando que ia dar uma merda colossal, que eu ia perder o cliente e ainda, né, prejudicar meu relacionamento até com meu amigo, que era que é o filho do dono lá da marca, e eu saí de lá com um investimento 3 vezes maior. Falei: "Porra, ali saí como? Saí igual assim, né, não estava nem tão arrumado igual eu estava hoje, tô hoje aqui, mas saí
felizaço. Qual era o problema? Era como analisar o dado. Olha só, a forma que ele estava analisando o dado estava errada. Então e aí tem algumas questões bem específicas ali do produto que vendeu, aí uma análise de produto, de desempenho de produto antes e depois do período de pico de vendas. A gente fez uma análise de margem de contribuição dos produtos, aí fomos a fundo. Eu sentei com ele na reunião, falei, cara, aberto, kimono aberto, como eu gosto de falar, como bom judoca ali, aproveitando essa referência, né? Ou seja, kimono aberto ali, eu falei, cara, vamos entender aqui. Se o resultado foi esse mesmo, vamos ver como resolver. Só preciso entender o real problema para entender a causa do problema e saber solucionar. E na época, era a falta de análise, a falta de análise correta ali do dado. Hoje, galera, com IA generativa, o que acontece? Qual o problema do gestor de e-commerce hoje? Ele tem um monte de coisa para analisar, ele tem um monte de métricas e dimensões, um monte de relatórios. É relatório Google Ads, é relatório no GA, é relatório na VTEX, é relatório de produto, é relatório de campanha, é relatório de anúncio, é relatório disso, daquilo, de frete e de promoção, saber se uma promoção deu certo ou não, é de canais, é de modelo de atribuição. Nossa, é tanto relatório que... Agora imagina essa cena. Imagina se você tivesse vários agentes de IA, cada um monitorando um tipo de relatório desse. Porque o relatório de análise de produto são insights, expertise, muito diferente do relatório lá de mídia paga. O relatório de produto tem mais a ver com a linha, com o time comercial, né? O time de trading, né? O time de compras. Cada uma empresa ele chama de um jeito, mas é a pessoa que compra, decide qual o próximo produto comprar ou qual o estoque que ela vai fazer maior ou menor de determinado produto, dependendo de como está o desempenho dele no mercado. Então, essa é uma análise de produto que é uma esfera. Análise de mídia paga é com a agência que opera a campanha para você, ou com o seu time de marketing que opera, né? Ou com o time ali de marketing digital, vamos botar assim tudo no mesmo pacote. Aí aquele relatório de mídia paga é uma coisa, o de SEO é outra. O de SEO você tem que olhar, é muito mais técnico até, você tem coisas muito particulares de SEO, e agora com a IA generativa, né, impactando ali no resultado orgânico pra caramba, tem já outros relatórios super específicos. Então imagina se você tivesse 10 agentes de IA, agora, imagina que eles estão aqui em cima, rodando automaticamente, analisando dados 24/7 e te avisando do que é mais importante você fazer. Ou seja, aplicando, não posso deixar, porque vem toda hora, aplicando o princípio de Pareto e te trazendo aqueles 20% que são responsáveis por 80% do resultado. Ou seja, te trazendo insights mastigados. Olha, Ramon, olha, fulano, esse produto aqui, que vendia muito ao longo dos últimos meses, ele de repente parou de vender. Verifica, e ainda investiguei mais e olhei aqui, ele está fora do estoque. Ou seja, está consumindo. Desculpa, vamos dar um caso real, que é um caso real que a gente otimiza muito pra caramba, inclusive pra Ering, esse caso, otimização de feed. Ou seja, se o produto fora de estoque, ele sai do Google Shopping, né? Ele sai da campanha de catálogo. Mas o produto que tem grade furada, ele fica lá torrando e baixíssima conversão. Então, só um exemplo. Não vou detalhar não, porque isso aqui eu vou trazer, esse e outros detalhes eu vou trazer no workshop, né? Nesse nosso encontro ao vivo. Agora foca, imagina se tivesse um monte de agentes aqui, cada um monitorando um KPI, uma métrica, uma dimensão, um tipo de relatório, seja no GA, mídia paga, plataforma de e-commerce, RP, o que for, precificação, logística, desempenho de produto, campanha de mídia paga, orçamento, anúncio, SEO, o que for, canais, né, tráfego orgânico, enfim, muitas coisas ali que dá para analisar. A IA generativa, tá? E eu não tô falando IA tradicional, IA generativa. Imagina cada uma analisando
conforme a sua expertise, conforme as suas instruções, o seu treinamento, a sua base de conhecimento, e elas te avisando das coisas mais importantes. Quando elas acontecerem, quando tiver alguma anomalia, ou quando ou todo dia de manhã um relatório, uma vez por semana, uma vez por mês, enfim, a customização você que traz, você que manda na IA. Imagina todas elas trabalhando para você e te ajudando a ser um gestor do e-commerce muito melhor. Ou seja, você realmente tem aquela sensação maravilhosa que eu tenho no meu dia a dia de ter algumas automações rodando para mim, que depois eu vou lá, abro o computador e vejo o resultado da IA ali na minha frente. Um relatório lindo, que não foi eu que fiz, foi a IA. Mas eu mandei ela fazer daquele meu jeito. E aí quando você vê aquilo, eu não pedi para ninguém, eu não tive que ter vai e volta de um estagiário ou de um analista, falou, cara, não, cara, o relatório não veio do jeito que eu esperava. E até melhor, a IA trazendo insights que eu não tinha pensado, que eu nunca tinha pensado. Eu falei, caramba, olha que sacada genial. Imagina você ter isso para você. Você como gestor de e-commerce, você passa a valer por 10, porque você pode ter essas IAs monitorando várias coisas, gerando insights para você, atuando para você, te entregando, ou seja, sendo suas assistentes. Imagina você com 10 assistentes para resolver o que você não tem tempo de resolver hoje, ou para analisar aquelas coisas, ou tomar decisões, ou criar coisas que você gostaria de ter mais tempo para fazer, mas não tem, porque está resolvendo pepino, apagando algum incêndio. É esse caminho das pedras que eu vou te dar nesse nosso encontro. Então participa, porque vai valer muito a pena. É muita coisa. Eu tenho muito mais coisa para dar do que nesse workshop de 6 horas. Tem muito mais coisa do que isso para passar para você. Então meu desafio é tentar compilar talvez umas 40 horas de caso de sucesso, conteúdo e exemplos em um workshop de 6 horas. Tá? Esse é o meu desafio, ser conciso, aplicar o princípio de Pareto para o meu conteúdo aqui. Mas eu vou conseguir. Já estamos com tudo planejado e você vai gostar muito. Participa, chama quem você precisa para te ajudar a tomar a decisão, porque dali você vai ter muita coisa boa. Você vai ter agentes de IA para você experimentar gratuitamente. E o caminho das pedras para você realmente transformar a sua empresa. E não... Eu sei que seus colaboradores, você e seu time já estão usando IA generativa no dia a dia, mas para produtividade individual. Agora eu quero te mostrar como realmente transformar o seu e-commerce com IA. Beleza? Te espero lá.